Problemas fiscais com relação à contabilidade de custos. Baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Editora Atlas, 9ª edição, 2003. Do subtítulo 14.4, Problemas fiscais com relação à contabilidade de custos, da página 167. O Decreto-Lei número 1598, de 1977, determinou o uso de critérios mais rígidos para efeito de avaliação de estoques para finalidades de apuração do lucro tributável. Instruções e pareceres normativos posteriores, principalmente em 1979, detalharam ainda mais os procedimentos julgados necessários pela Secretaria da Receita Federal nesse sentido. Algumas dessas normas, bem como outras fiscais relativas a provisões para férias e outros assuntos, estão inseridas em seus respectivos lugares nos demais capítulos. Entretanto, faz-se aqui um sumário das principais regras fiscais para efeito de avaliação de estoques, no sentido de facilitar ao leitor. Na verdade, não estão todos os pontos devidamente elucidados por parte do fisco, restando ainda algumas dúvidas de conceituação ou de interpretação. Por essa razão, deve o leitor estar atento para eventuais outras disposições que possam vir a ser emanadas após esta edição. Tomar como base dezembro de 2001. Subtítulo 14.5, Conceito fiscal de custeio por absorção. Segundo o citado decreto-lei, deverão integrar o custo de produção dos bens ou serviços vendidos o seguinte: a. O custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção. Conforme determinam os princípios contábeis, também o fisco exige a integração dos gastos com transporte e seguro e os tributos devidos na aquisição ou importação, como imposto de importação, etc. Estão fora o ICMS e o IPI quando recuperáveis pela empresa, conforme já visto no capítulo 10. Poderá, para efeito fiscal, ser considerada diretamente como custo, sem passar pela fase de estocagem, o seguinte: a aquisição de bens de consumo eventual cujo valor não exceda de 5% do custo total dos produtos vendidos no exercício anterior. Isso significa que o total adquirido nessas condições pode ser computado como custo de produção e não só a parcela consumida. Só são entendidos como tais os bens cujo consumo seja efetivamente eventual, isto é, ocorra apenas esporádica e extraordinariamente, e que, por conseguinte, não façam parte normalmente do processo de produção. São os casos de itens relativos à necessidade de recuperação de produção anormalmente danificada, materiais de testes esporádicos, serviço especialíssimo de manutenção, etc. É de notar que devem ser seguidas todas as normas já comentadas sobre tratamento de materiais, já que o fisco as ratifica. O item B. O custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, a manutenção e guarda das instalações de produção. C. Os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção. D.
os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção e os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção. Vê-se que o fisco exige o uso do custeio por absorção, fazendo com que se incorporem ao produto todos os custos ligados à produção, quer os diretos, quer os indiretos. Estes itens são os que a legislação determina sejam obrigatoriamente agregados, o que não significa uma listagem exaustiva e completa. Todavia, nota-se que o fisco está abrindo mão de certos gastos que, conforme já comentado, são de difícil apropriação, tais como os relativos à administração da produção geral, ao departamento de compras, etc. Estes, pelos princípios contábeis que regem o custeio por absorção, deveriam estar incluídos como custos. Assim, com a sua não obrigatória inclusão para efeito fiscal, fica a empresa com mais flexibilidade para a definição dos critérios a serem usados para a separação entre custos e despesas. Não deve ser entendido, por outro lado, que tais gastos não enumerados devam ser tratados como despesas de exercício, pois, acima dos critérios fiscais, devem estar sempre os princípios gerais de contabilidade, dos quais a própria auditoria independente deve ser fiel observadora. Do subtítulo 14.6, Critérios de avaliação dos estoques. Vimos anteriormente a natureza dos itens que compõem o custo do produto. Quanto ao problema de escolha de critério de avaliação de bens e serviços produzidos por preços diferentes, de materiais e de matérias-primas adquiridos por preços também desiguais, já comentamos no capítulo 10 as alternativas existentes. É bom apenas lembrar que o fisco atualmente só aceita o uso do método primeiro a entrar, primeiro a sair, ou do preço médio ponderado móvel. Não aceita mais o método último a entrar, primeiro a sair. E também não mais admite a utilização de uma média ponderada fixa, isto é, relativa às compras de um exercício inteiro, já que se pode estar atribuindo a um produto de alta rotação e comprado por isso há pouco tempo um preço que diz respeito a uma média válida como representativa dos preços de há 6 meses. Só pode ser usado para efeito fiscal um preço médio ponderado fixo se for baseado em compras de um período que não exceda o próprio prazo de rotação do item que está sendo avaliado. O mais normal, todavia, é o uso do preço médio ponderado móvel. Subtítulo 14.7, Coordenação e integração entre as contabilidades geral e de custos. A maior inovação fiscal, porém, foi a necessidade de, para poder avaliar os estoques de produtos acabados ou em processamento com base nos dados apurados pela contabilidade de custos, precisa estar o sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração. Inovação não em termos de necessidade de interligação entre as duas contabilidades, mas em termos de estar sendo exigida formalmente pela primeira vez. Nada mais lógico do que essa colocação fiscal, pois, conforme amplamente comentado nos primeiros capítulos deste livro, há uma necessidade dessa compatibilização para que a contabilidade financeira possa fazer uso dos valores obtidos pela contabilidade de custos. A situação anterior,
em que essa integração não era explicitamente exigida fiscalmente é que estava incorreta, fazendo com que muitas vezes valores calculados à parte, sem a mínima consistência com os valores contábeis, fossem utilizados para avaliação de estoques finais nas demonstrações contábeis. Mas o que significa custo integrado e coordenado com a contabilidade? Significa que todos os cálculos e passos de custos sejam compatibilizados no diário e no razão da empresa? Não. Existem a coordenação e a integração quando? 2 pontos. Primeiro, os valores apropriados por custos estão sempre inseridos na contabilidade geral. Isto significa que não se aceitam materiais apropriados a não ser pelos seus valores contábeis dentro dos critérios de avaliação amplamente comentados. Não são aceitos valores de reposição atuais ou futuros, preços de mercado, etc. Não se admite também a introdução do custo contábil do produto de valores atribuídos, tais como juros sobre capital próprio, aluguel de imóvel de propriedade da empresa, etc. Se forem, como devem ser, alocados valores por regime de competência relativos a desembolsos futuros, devem esses itens também estar devidamente provisionados na contabilidade geral. Em resumo, a contabilidade de custos apropria aos produtos valores registrados pela contabilidade financeira ou contabilidade geral. Segundo, a apropriação é feita à base dos princípios contábeis geralmente aceitos. É obrigatório o uso do custeio por absorção, por mais inócuo que ele possa parecer sob o aspecto gerencial. Devem ser separadas as despesas dos custos, e somente estes devem ser apropriados aos produtos ou também serviços, se for o caso. Devem ser respeitados todos os demais princípios. Veja-se o capítulo 3. Terceiro, os valores de custo de cada produto estão apoiados em registros, cálculos, arquivos e mapas, que evidenciam claramente a transposição de sua origem, contabilidade geral, a seu fim, produtos acabados ou em transformação. Não há necessidade de se usar o esquema completo de contabilização de custos, podendo-se trabalhar com o simples, com lançamentos sintéticos mensais. Basta que sejam mantidos em boa guarda todos os documentos que consubstanciam as alocações, tais como os registros de apontamento de mão de obra direta, as requisições ao almoxarifado de materiais, os mapas de rateio dos custos indiretos, etc. Desde que todos os documentos, mapas, critérios de rateio, cálculos, etc., que a contabilidade de custos utilizou sejam elaborados em boa ordem, devidamente arquivados para perfeito entendimento e, se necessário, para que possam sofrer uma auditoria, os custos alocados são então totalmente aceitos para avaliação dos estoques e do custo dos produtos vendidos. Os mapas de apropriação de custos, como visto no capítulo 6, por exemplo, são conjuntamente com os demais documentos que fornecem os valores dos custos diretos, suficientes para que se possa dizer que a contabilidade de custos seja coordenada e integrada com a contabilidade geral. Vê-se assim que não há exigência alguma além do que deveria regularmente ser característica de relacionamento entre ambas as contabilidades. O que existe de anormal é a penalidade para as empresas industriais que não tenham essa interligação, já que, nesse caso, define a legislação fiscal as fórmulas para cálculo dos valores de estoques finais de produtos acabados e em elaboração. Estes são definidos arbitrariamente em percentuais sobre o maior preço de venda alcançado pelo produto pronto no período, exercício social.
A. Produtos acabados, 70% do maior preço de venda do período base. E B. Produtos em processamento, 56% do maior preço de venda no período base, ou então, 1,5 vezes o maior custo das matérias-primas adquiridas no período base. Vê-se assim que, caso não seja constatada aquela coordenação e integração entre custos e contabilidade geral, os estoques serão avaliados arbitrariamente pelo fisco, conforme os percentuais dados. Entenda-se que, para produtos em elaboração, existem duas alternativas, uma delas sobre o preço de venda e a outra sobre o quanto de matéria-prima está incorporado ao produto. Não existe ainda norma fiscal sobre quem define essa opção ou sobre o que ocorre quando esses montantes resultarem em valores reconhecidamente abaixo do custo efetivo. Como regra, tenderão esses critérios a dar como valor de estoque final montantes acima do que seria obtido com a contabilidade de custos, resultando isso numa penalidade fiscal.